Olá, pessoal! Louvado e engrandecido venha a ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, né? Esta vida aqui, nós sabemos que cada um de nós temos aflições, preocupações, mas a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Certo dia, o Senhor Jesus Cristo, quando começou o seu ministério público, ele chamou os seus discípulos. E um desses discípulos que ele chamou foi o apóstolo do amor, que se tornou o apóstolo do amor, João. E João viu toda a trajetória de Cristo, aprendeu, viu curas maravilhosas, cegos enxergarem, surdos ouvirem, viu Jesus acalmar a tempestade, as águas pararam diante do Senhor Jesus Cristo, os ventos pararam de soprar, porque tudo que João e os outros apóstolos viram era para que eles a cada dia se fortalecessem no Senhor. No final do seu ministério, o Senhor Jesus disse para cada um deles que ele ia sair deste mundo. Em João 14, ele disse que na casa de meu pai há muitas moradias. Eu vou e vou preparar lugar para que aonde eu esteja, estejai-vos também. Então, o apóstolo João, ele se fortalecia e se fortaleceu a cada dia na presença de Deus. É interessante, amados irmãos, que em Apocalipse, para não ficar só nas minhas palavras, Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O apóstolo João, quando escreve, a 7ª carta à igreja de Laodiceia, ele vem dizendo que o Cristo, ele está à porta do nosso coração a todo momento. Deus não quer que nenhum de nós venha se perder. Como eu estava falando, a trajetória de João, nós vemos que João se fortaleceu a cada dia nos braços do Senhor Jesus. O que aconteceu com João? João, ele, antes de ir para a ilha de Patmos, quando escreve essa palavra, ele foi jogado dentro de um tacho de gordura para morrer. Só que Deus não permitiu que ele morresse, porque Jesus, ele falou para João que ele não iria morrer como os outros apóstolos. Então, Domiciano viu que João não tinha morrido, colocou ele na ilha de Patmos para morrer naquele lugar. Muitos que estavam na ilha de Patmos morreram, mas o apóstolo João permaneceu ali por quase 2 anos. E o mais interessante é que Domiciano morreu. O imperador daquela época morreu. E muitos cativos, muitos que estavam presos ali, saíram da prisão de Patmos. E um desses foi João. João veio a falecer em Éfeso, farto de dias, para se cumprir aquilo que Jesus falou. Jesus veio dizendo em Mateus 24 que haveria o princípio das dores. Pai contra filho, não é verdade? Filho contra pai, guerras, rumores de guerra, terremotos. Nós sabemos que para acontecer um terremoto, as placas tectônicas deveriam bater uma nas outras. Mas nós sabemos que em locais que não tem placas tectônicas, agora está tendo terremotos. Em outros locais são enchentes. Ainda existe fome no mundo. Guerras de tudo quanto é tipo.
guerras biológicas. Então, o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou, está tudo se cumprindo. E assim na vida de João não foi diferente. João foi chamado por Cristo quando ele tinha aproximadamente ali de 15 a 20 e poucos anos de idade. Então, ele sabia o que ele estava pregando. Diz os historiadores que colocaram João num local bem alto e jogaram ele de lá de cima. Os ossos de João foram todos quebrados, baço estourado, fraturas expostas. Mas Deus fez João se levantar de novo. Isso foi bem antes dele ir para a ilha de Patmos. Então, meus amados irmãos, João, ele era um homem que andou com Deus. Então, que nós vamos pegar esses ensinamentos, que o que Deus falou vai se cumprir. Jesus está à porta do nosso coração. Todo dia ele bate ao nosso coração. Se tem algum jovem que está sendo rebelde, se entregue ao Senhor. Se você quer abandonar o seu casamento e viver uma aventura, se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa vida aqui é passageira. Se nós não cuidarmos de ter nós que conhecemos a palavra, nós que aprendemos da palavra, nós que buscamos a palavra de Deus, nós devemos sempre nos voltarmos para o Senhor. De tudo que eu falei, da trajetória de João, da vida de Jesus Cristo, Jesus prediz tudo que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tudo está se cumprindo tete a tete. Nós vemos agora as guerras de Israel, o Irã, tudo isso começou lá atrás e está tudo se cumprindo. As guerras que diz ali, em Ezequiel, a partir do 38, que nações se levantariam contra Israel, está tudo se cumprindo. Então, meus amados irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quer acalmar as tempestades na nossa vida. Nós devemos continuar plantando, nós devemos continuar semeando, mas nós sabemos que breve o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. João não desistiu do Evangelho porque ele viu com os próprios olhos dele tudo aquilo que Cristo fez. Jesus uma certa vez falou, para Tomé. Tomé viu Jesus ressuscitado, entrou na casa e viu Jesus ressuscitado, mas não acreditou. E o que diz a palavra? Jesus disse para ele, olhe para as chagas, Ele olhou para as chagas de Jesus, os furos nas mãos e nos pés, sua costela furada. E Jesus disse para ele, feliz aquele que não viu, mas creu. Então, amados irmãos, nós somos esse povo. Nós não vimos aparentemente Jesus com os nossos olhos físicos, mas nós vemos ele com nossos olhos espirituais. O Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos fé no nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Nos livra de todo mal. Nos dá força, Senhor. Nos ajuda a ter coragem para enfrentar qualquer dificuldade que vier sobre nós. Repreenda todo mal, tudo que não provém do Senhor. Que todos os demônios, todas as potestades do mal caia por terra. Porque o Senhor falou que nos daria poder, mas que nós viéssemos ficar mais alegres, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós. Abre as portas para cada um de nós. Nos dá uma vida financeira boa, Senhor. Abençoa a nossa casa. Repreenda todo o mal sobre o nosso lar. Que nós venhamos ter autoridade para pregar a tua palavra, Senhor Jesus. Nós fazemos essa oração no teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te proteja de todo mal. Amados irmãos, fiquem com Deus e fiquem na paz.